Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos conhecer a história do Nicéforo Botaniates, que ficou conhecido depois como Nicéforo III. Vamos ver toda a trajetória dele até se tornar imperador e todas as revoltas que aconteceram durante o reinado dele, e que não foram poucas, hein? Então se prepare aí que vai ser um conteúdo bastante extenso. Mas antes de eu começar essa história, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer, valoriza o meu trabalho, e vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações aí do Ocidente, Oriente, África, Ásia, tudo aí nas sagas e mini sagas na videoteca do Zelota. Fique à vontade para conferir. E essa aqui é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Então por isso eu recomendo que vocês assistam aí aos vídeos anteriores para poder entender melhor essa história. Ou caso contrário, fique à vontade para assistir qualquer outro vídeo que eu já mencionei aqui, que estão na minha videoteca. Bom, me sigam também no Instagram @zelota para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes, dos especiais, das metas de inscritos e também assistirem um quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, que eu publico lá no IGTV. Mas caso você seja assinante do acampamento Zelota, você pode assistir a esse vídeo em antecipado. Vídeos todas as quartas às 20 horas com nossos especiais das metas de inscritos. E nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos lá para a história do Nicéforo III, o Nicéforo Botaniates. Bom, antes de iniciar a biografia do Nicéforo III, o Nicéforo Botaniates, eu vou continuar do ponto onde eu parei no vídeo passado. Bom, como a gente viu no vídeo passado, o Constantino Ducas havia assumido o trono como imperador no dia 31 de março de 1078, após a abdicação do seu irmão mais velho, Miguel VII, que também havia se tornado monge. Bom, o Constantino, ele sabia que o reinado dele tinha prazo de validade, pois ele tinha ali dois grandes generais bizantinos que estavam se enfrentando do lado de fora de Constantinopla, e um dos dois bateria em sua porta. Então aconteceu a batalha entre os dois Nicéforos, que foi a Batalha de Calávrita. De um lado nós tínhamos o Nicéforo Briênio o Velho, que, como falei no vídeo passado, ele era filho do Nicéforo Briênio, que esteve naquela revolta lá do Miguel VI, né, contra o Miguel VI, na verdade, que vai levar o Isaac I ao trono. E no outro lado, o Nicéforo Botaniates, que contava ali com o apoio do jovem Aleixo Comneno, que apesar de ser inexperiente, ele era muito eficiente, conseguiu montar um exército com muitos soldados que também eram inexperientes, também trouxe alguns ali mercenários. Então essa batalha não era apenas uma batalha entre dois rebeldes, mas seria uma batalha que definiria quem seria o próximo imperador bizantino. Bom, essa batalha ela poderia ter sido evitada. O Botaniates, ele por duas vezes tentou convencer o Briênio de evitar aquele derramamento de sangue desnecessário, pois ele colocou à disposição do Briênio o cargo de César para ser o seu vice, uma vez que o próprio Botaniates já tinha uma idade avançada, né? Ele já estava com 73 anos, então ele não viveria muito tempo. Ele já tinha feito um acordo com Aleixo Comneno, oferecendo o cargo de mestre dos ofícios, seria ali o mestre do exército, né? O grande mestre militar. Bom, só que aí, como o Briênio viu que ele estava em maioria e do outro lado ele tinha um velho e um general inexperiente e com vários soldados também inexperientes, ele viu uma grande vantagem, então ele poderia ganhar e levar tudo, e não esperar o Botaniates bater as botas para que ele assumisse o trono um dia. Então eles fizeram a grande batalha e o Botaniates acaba vencendo essa batalha, mesmo estando ali em um número inferior,
Claro que graças ao próprio Aleixo Comneno, que vai ser determinante não só nessa batalha, mas também durante o reinado do Nicéforo Botaniates, que eu já estou quase falando Nicéforo III, e é, enfim, o nome que ele vai adotar com esse nome de imperador. Bom, e aí o Briênio, que como eu mencionei, ele era filho do Nicéforo Briênio, que esteve naquela batalha, na campanha contra o Miguel VI, e que levou o Isaac I Comneno ao trono, acabou sendo capturado e foi cegado. Porém, o Nicéforo Botaniates, ele resolveu não confiscar os bens e as posses do Nicéforo Briênio, acabou mantendo isso. E o Nicéforo Briênio acabou no futuro retornando a servir o exército bizantino, comandando uma fortaleza, mas não sob o reinado do Botaniates. Bom, Constantino Ducas ele foi perdendo rapidamente o apoio, a população já havia sido notificada da vitória do Botaniates. Ele, além de não ter experiência para reinar, ele também não tinha experiência militar, não tinha experiência nenhuma. Ele foi apenas ali co-imperador por muitos anos, do próprio irmão dele, do Miguel VII, como ele foi do Romano IV, como ele foi do pai dele, o Constantino X. Então ele não tinha um preparo para aquilo ali. Então os próprios apoiadores do Constantino Ducas vão entregá-lo para o Botaniates, em virtude de toda a situação que o Império Bizantino passava, né, das dificuldades. A ameaça a seu justo, que era muito maior naquele momento do que foram os árabes durante muito tempo, que a gente viu aqui na saga bizantina, e ele acaba sendo tonsurado e é enviado para o exílio em uma ilha, que seria a Ilha dos Príncipes, onde vários outros imperadores já foram para lá com exílio e viveu como monge. Pelo menos ele ficou com a vista intacta. Inclusive o Constantino tinha um noivado, né, com a princesa de Kiev, que era a Ana Vsevolodivna, e que foi cancelado, questões óbvias, por ele não poder mais se casar. Mas o Constantino Ducas depois retornaria no futuro para Constantinopla. Bom, aí nós tivemos agora sim, vamos para a biografia do Nicéforo III, como faço em todos os vídeos. Nicéforo III, que reinou de 1078 a 1081. Ele que chamava-se Nicéforo Botaniates e que nasceu no ano de 1002. Alguns dizem 1001 também, mas é mais provável que tenha sido 1002. Ele era membro da família Botaniates, que era uma família aristocrática da Anatólia e com tradições militares. O pai dele, Miguel, e o avô dele, que também chamava-se Nicéforo, tem muito Nicéforo nesses vídeos agora. Bom, ambos serviram o exército bizantino e na época do Basílio II, estiveram naquela conquista da Bulgária, né, na queda do primeiro Império Búlgaro, e também nas guerras contra os georgianos, lutaram ali ao lado do Basílio II. Já o Nicéforo, ele foi casado com uma mulher chamada Vevidene, que havia falecido em 1079. Não iria falecer, já que ele seria bem mais à frente do que eu estou falando agora, claro. Bom, pouco se sabe sobre o Nicéforo antes de 1053, mas que ele havia servido como oficial de Constantino IX, monômaco, na guerra contra os Pechenegues entre 1048 e 1053. Bom, após essa vitória, o Nicéforo ele ganha o título de magistrado, que é o mesmo que ele havia oferecido ali ao Aleixo Comneno, né, como mestre dos ofícios. E ele também esteve ao lado do Isaac I na sua revolta lá contra o Miguel VI, como já mencionei anteriormente aqui nesse vídeo, e levaria o Isaac ao trono, né, que seria o primeiro membro da família Comneno, e foi naquela grande batalha conhecida como Batalha de Petrói, ou também chamada de Batalha de Hades. Bom, em 1059 ele vai ser condecorado pelo Isaac I, ficando responsável pela fronteira do Império no Danúbio, onde ele vai ficar por lá até 1064. No reinado do Constantino Ducas, ele vai ser nomeado como Duque da Tema de Tessalônica. E aí mesmo ano de 1064, ele vai ter que lutar contra a tribo dos Oguzes, nos Balcãs, que era uma tribo turca,
onde ele acaba sendo derrotado e sofre a grande humilhação de ter sido espancado e foi um prisioneiro junto com os seus soldados. Só que aí aconteceu uma epidemia naquela região onde os oguzes viviam e acabou dizimando grande parte dessa tribo turca. E aí esses bizantinos que estavam como prisioneiros acabaram escapando, né? Eles conseguiram ali a sua liberdade. Então os sobreviventes eles foram recrutados de volta para o exército bizantino e o Nicéforo agora ganha o título de Duque de Antioquia no ano de 1065, onde ele iria substituir o Nicéforides, que, como vocês viram no vídeo passado, era aquele eunuco ministro do Miguel VII. Vejam só como as coisas são interessantes. Bom, lá ele vai ter várias vitórias contra o Emirado de Alepo, né, graças à sua experiência como bom estrategista, e tinha também um problema, né, que a política interna dele não havia agradado bem a população. Isso também vai acontecer durante o império dele. Bom, em 1067, após o Constantino X ir para a Terra dos Pés Juntos, a imperatriz Eudóxia ela até cogitou em casar-se com o Nicéforo, mas ela acabou escolhendo o Romano Diógenes, né, que muita gente viu, conheceu a história dele, era o Romano IV. E aí o Romano IV, ele já imaginando uma possível traição do Nicéforo, já que ele chegou a ser cogitado como pretendente da Eudóxia, resolveu exilar o Nicéforo para as suas próprias propriedades, onde ele tinha, a sua família tinha as propriedades na Anatólia, mesmo sabendo que os serviços do Nicéforo seriam importantes naquelas campanhas contra os seljúcidas. Acabou que o romano foi traído, mas por outras pessoas, o que levariam ali o Miguel VII ao trono. A gente viu, João Duca está tudo aí nos vídeos anteriores. Bom, só que aí quando o Miguel VII ele se torna imperador, ele se recorda ali do Nicéforo e ele acaba o tirando do exílio e dá a ele um título muito importante que era de Curopalata da Anatólia. Esse título ele era um título que estava abaixo apenas do título de Nobilíssimo e o título de César. E aí esse título foi dado a Nicéforo, mesmo ele estando já com os seus 70 anos de idade, mas por conta da sua ampla experiência, principalmente com relação ao lado oriental do Império Bizantino, ele viveu a sua vida toda, e também por ele não ter nenhuma ligação com o Romano IV. Bom, a situação do Império ela estava deplorável em 1078, né, com os avanços dos seljúcidas na Anatólia, que era justamente a região onde o Nicéforo era responsável, onde ele viveu. Então ele mandou uma carta para o Miguel VII, que acabou ignorando essa carta, ficou irritado e acabou até ameaçando o Nicéforo de prisão. Então esse foi ali o grande motivo para que o Nicéforo Botaniates, ou no caso agora Nicéforo III, se rebelasse contra o imperador Miguel VII. No caso, cada um dos dois Nicéforos ali tiveram suas razões para se rebelarem contra o Miguel VII. Basicamente seria a mesma coisa, né? E aí aconteceram os eventos que eu relatei agora no início do vídeo com a batalha dos dois Nicéforos. Bom, o Nicéforo ele é coroado no dia 24 de março de 1078 e logo depois ele acaba se casando com a imperatriz mãe, né, que era a Maria de Alânia, e foi a esposa do Miguel VII. Bom, e a Maria de Alânia, ela se casa com o Nicéforo III, mesmo sendo um homem já de idade bastante avançada, só pela questão de manter ali o seu filho com o Miguel VII, Constantino Ducas, na linha sucessória. Lembrando que falamos de 3 Constantinos Ducas aqui nesse vídeo, né? Só para não dar confusão. O primeiro Constantino Ducas que eu mencionei nesse vídeo era o irmão do Miguel VII, filho do Constantino X. O outro Constantino Ducas que eu mencionei agora, o filho do Miguel VII. E existiu um terceiro Constantino Ducas que era o filho do João Ducas, que já foi para as cucuias no vídeo passado, beleza? Para que ninguém confunda.
Esse casamento entre o Nicéforo e a Maria de Alânia vai ser desaprovado ali pelo patriarca de Constantinopla, que era o Cosmas I. Segundo o Nicéforo Briênio Jovem, que era o filho do Nicéforo Briênio Velho, aquele que perdeu a batalha, como vimos agora há pouco, ele disse, relatou, né, apesar dele não ser um historiador, não ter sido um escritor, ele foi um general, mas ele relatou muita coisa que aconteceu nessa época. Ele disse que a primeira esposa do Nicéforo, como a gente viu, ela ainda era viva, já que ela só faleceu em 1079, estamos no ano de 1078. E não foi feita uma separação formal entre os dois. E também no caso da Maria de Alânia, o marido dela, o antigo imperador Miguel VII, também estava vivo, mas havia se tornado monge, porém também não foi feito um divórcio ali formal. Mas aí o casamento acaba sendo feito ali por outros sacerdotes e, enfim, acabam casando-se. Só que aí, no entanto, o Nicéforo, ele preferia ter mesmo casado com a Eudóxia. E ela até ficou meio que balançada em casar com ele, mas acabou sendo ali convencida pelo João Ducas, que ainda estava influenciando aqui nas histórias, de não casar-se com Nicéforo. E aí ela acaba rejeitando o pedido. Bom, agora teremos as várias revoltas que aconteceram no reinado do Nicéforo III. Nós tínhamos vários grupos que estavam brigando com interesse no trono. Nós tínhamos um general usurpador que já era um sênior, um homem com já 73 anos de idade. Então, bom, todo mundo queria o trono. Nós tínhamos ali um grupo na Frígia, que inclusive vai apoiar um sobrinho desconhecido do Nicéforo, que também chamava-se Nicéforo, mas era Nicéforo Sinadeno. Nós tínhamos o grupo da própria Maria de Alânia, que queria preservar ali a família Ducas, no caso o trono do filho, inclusive ela vai vir até a conspirar contra o próprio Nicéforo. Também tínhamos o outro Constantino Ducas, né, este que acabou de ser tonsurado e exilado. E também tínhamos a família Comneno, que vinha crescendo. Assim como a gente teve a família Ducas, que veio reinando aí, tanto que nós acabamos de encerrar aqui a história da dinastia Ducas, ia se manter no trono, e a família Comneno estava crescendo, e já tinha emplacado um imperador que foi o Isaac I Comneno. Bom, as revoltas vão acontecer da seguinte forma: tivemos a primeira revolta, que foi a do Nicéforo Briênio, o Velho, né, como a gente já viu ali, que foi derrotado pelo Aleixo Comneno. É considerada como a primeira revolta porque, apesar de ainda não ter sido coroado, o Nicéforo III ele já havia sido proclamado como imperador pelas suas tropas. Então colocaram nas contas essa primeira revolta aí. Bom, a segunda revolta aconteceu ainda em 1078, que foi do Nicéforo Basílico, que era um apoiador do Briênio e que ganhou o apoio das elites do Oriente, que estavam sofrendo com o avanço dos normandos, que era um outro problema, que eles haviam sido trazidos pelos bizantinos como mercenários e, como não receberam pagamento, começaram a atacar e fundar seus próprios territórios ali dentro do Império Bizantino. E aí aconteceu que essa revolta também foi abafada pelo Aleixo Comneno, que acabou vencendo o Nicéforo Basílico e também o deixando cego. Bom, uma terceira revolta que aconteceu foi dentro do próprio palácio, com a guarda Vareg em 1079, que tentou tirar a vida do imperador durante uma inspeção noturna. Porém, eles tinham, no caso ali, uma questão de vingança contra o Nicéforo por conta dos seus colegas, né, que estavam ao lado do Nicéforo Briênio naquela batalha, que haviam perdido a vida por lá, né? Só que aí a guarda pessoal do imperador acabou salvando o Nicéforo de perder a vida aí durante o seu sono, sendo ali executado pelos Veregues. Bom, aí aconteceu que os líderes dessa conspiração
Uma parte foi enviada ali para os confins do Império Bizantino e a outra parte foi perdoada. O Nicéforo, ele perdoava muito, ele era muito benevolente. Uma outra revolta que aconteceu foi na Bulgária. Na verdade foram duas revoltas que aconteceram na Bulgária. Uma foi a dos paulicianos, que estavam desaparecidos, né? Que era aquele grupo que eles eram conhecidos por serem seguidores do apóstolo Paulo, mas eles tinham umas interpretações nada ortodoxas, como defendiam ali o celibato para conseguir alcançar o reino de Deus, porque só através do celibato a pessoa estaria pura para isso. E esse movimento foi ganhando força novamente e estiveram a liderança de Lecas, e aconteceu em Plodiv. Bom, a outra rebelião aconteceu na cidade de Messebar, com a liderança do Dobromir. Bom, ambos esses movimentos tiveram início ali no final do reinado do Miguel VII e aconteceram na Bulgária com o apoio dos Pechenegs. Bom, mais uma vez o Aleixo foi lá resolver essa situação e abafou as duas rebeliões. Porém, o Nicéforo também anistiou todos os rebeldes. Bom, outra revolta que aconteceu foi dessa vez em Niceia, que foi com o Nicéforo Mileceno, que se autoproclamou imperador da Niceia. Só que aí a coisa foi diferente. Ele era cunhado de Aleixo, era casado com Eudóxia Comnena, que era irmão do Aleixo, e aí ficou por lá governando, porque o Aleixo tinha também seus próprios planos para o futuro. Ainda teve um outro golpe, que foi o do Rubem I da Armênia, que a família dele reinou a Armênia por muito tempo e tal, e eles haviam perdido o território da Armênia para os seljúcidas. E aí ele tinha conseguido sair de lá com alguns outros nobres, com alguns soldados e tal. E como estava tudo tranquilo pelo lado de lá, os bizantinos tinham largado as defesas para aquele território, tanto que os seljúcidas estavam dominando tudo pela Ásia Menor. Aí ele acabou conseguindo conquistar a Cilícia e acaba formando um reino independente, né? Transformando ali, formando no caso a Cilícia Armênia em 1080, e essa dinastia dele, que era a dinastia Rubênida, iria reinar até 1252. Bom, essa situação na Ásia Menor era catastrófica. E ainda por cima acontece outro problema, que era um problema econômico, com a desvalorização da nomisma. A nomisma era a moeda de ouro, que era a sucessora do soldo da época do Império Romano. Bom, o processo dessa decadência da moeda, ela já começa antes do reinado, né, do Nicéforo III, mas se intensificou no reinado dele. O exemplo é que na época do Basílio II, a moeda tinha 22 quilates e meio de ouro, fora outros componentes de metais, né, como bronze, etc. Aí, em 1068, caiu para 18 quilates, e no reinado do Nicéforo III, esse peso de ouro caiu para 8 quilates. O mesmo aconteceu com a moeda de prata, que era o Miliaresion, que caiu de 95% de prata pura no reinado do Miguel VII para 44% no reinado do Nicéforo III. Bom, a moeda bizantina ela sempre foi estável, era conhecida pela sua estabilidade, mas essa instabilidade que a moeda teve, que era também decorrente do que estava acontecendo dentro do Império Bizantino, vai enfraquecer o Império. E aí, segundo Nicéforo Brienne, mais uma vez que não era escritor, mas ele relatava muita coisa da época, ele disse que os gastos estavam muito maiores do que a receita, e o tesouro rapidamente secou durante aí o reinado do Nicéforo III. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou bem mais extenso por conta dessas histórias aí do próprio Nicéforo III antes de se tornar imperador. Mas darei sequência à história dele com a sua política interna, o que aconteceu também com a política externa, contra os seus Júcidas, e também vamos ver como foi a sua queda.
Bom, estarei retornando na quarta-feira com o nosso especial de 2.700 inscritos, com a terceira e última parte do Império Persa. E na segunda-feira estarei postando o vídeo do Curta com o Zelota, onde eu falarei sobre a possível relação familiar entre o Nicéforo Botaniates, o Nicéforo III, com o Nicéforo Focas, né, que foi o Nicéforo II. Será que realmente eles eram parentes? Bom, vou falar sobre isso lá, mas se você for assinante do Acampamento Zelota, você pode ver este vídeo agora mesmo. Bom, vou ficar por aqui, a gente se vê agora na próxima quarta. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.